Agora nós temos a nossa cavidade pronta para receber a resina composta. Então, aqui tem algumas orientações gerais sobre como a gente vai inserir a resina composta dentro da nossa cavidade. Sempre incrementos menores do que 2 milímetros, né? Porque 2 milímetros é a profundidade que a gente precisa para polimerizar adequadamente um incremento de resina composta. Tá? Cada incremento que a gente coloca dentro da cavidade, nós vamos fotoativar. A inserção da resina, se a cavidade for por vestibular, nós vamos inserir a resina por vestibular. Se o acesso à lesão for por palatina, nós vamos inserir a resina por palatina. Tá? Se a gente tiver a opção de inserir por vestibular, vamos sempre optar por inserir por vestibular, porque é mais fácil. Se a gente conseguiu preservar a face vestibular durante o preparo cavitário, aí a gente vai inserir ela direto por palatina. Aí o uso de tira de matriz de poliéster e cunha vão ser auxiliados pela polpa do dedo indicador. Então, a gente vai segurar a matriz com a polpa do dedo indicador para manter ela em posição. Lá no dente posterior, a gente usava ou uma matriz individual, ou um porta-matriz, né? Aqui não, aqui a gente segura com o dedo a matriz. E inserir as resinas de diferentes opacidades, com diferentes espessuras, nos diferentes locais da nossa restauração de classe 3. Então, maior espessura de opaco na parte mais gengival da cavidade, e vai diminuindo isso, vai diminuindo a opacidade, aumentando a resina de esmalte, conforme a gente progride. Então, vocês pegam aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui a matriz, a cunha está ali por palatina, a matriz está inserida aqui na superfície proximal, e a polpa do dedo indicador, ó, tá ali o meu dedo, ó, ele vai ficar segurando a matriz em posição. Então, a cunha empurra a matriz contra a superfície proximal, e o meu dedo segura a matriz pressionada contra a palatina do dente, servindo de anteparo para não ter extravasamento lá para a palatina. E aí eu vou entrar com o meu instrumento aqui, vou colocar a minha resina lá dentro e vou começar a inserir. Primeiro a resina de dentina, né? Até daqui para cá, ó, vai ter maior volume de resina de dentina, para cá vai ter maior volume de resina de esmalte. A gente vai fazendo uma transição dos volumes dos incrementos, né, para estratificar a resina, porque o esmalte ele é mais translúcido, o dente é mais translúcido nessa região do que nessa região, como a gente viu lá na aula de escolha de cor do professor Ebert. Então, a gente tem que cuidar muito dessa policromaticidade, escolhendo bem as resinas. Mas aqui só o detalhe para, a gente tinha acesso para o vestibular, prendemos a matriz ali no espaço proximal com a cunha e com a polpa do dedo indicador, e se vocês forem ver a polpa do dedo indicador, vai dar uma certa concavidade que acompanha a concavidade da superfície palatina que a gente quer reabilitar. Então, quando a gente fotopolimeriza, tem que ficar segurando o dedo em posição. Depois que tu fotopolimerizou, tu pode tirar o dedo e aí tu já fez a superfície palatina e não precisa mais ficar segurando. Tá? Então, aí depois a gente iria inserir a superfície proximal, polimeriza também, e aí vai ficar só faltando o preenchimento da cavidade. Aí tu já pode remover a matriz, já pode remover a cunha, e só fazer o preenchimento da cavidade daquilo que está faltando de resina. Tá? Aqui mostrando mais uma vez, ó, a colocação de uma resina de dentina mais na região cervical, e isso vai diminuindo o volume dela em direção à incisal. Guilherme, eu tô saindo, tá? Tá bom. Tá bom. Beijo, Boa. tchau. Tchau. Então, aqui mostrando, ó, a tira de matriz de poliéster, depois que a gente coloca o último incremento de resina, a gente pode dobrar ela em direção à vestibular. Se a gente fez o contorno correto até então, ela vai se dobrar acompanhando a curvatura, a convexidade da face, e a gente segura ela esticada e ela se adapta à resina que ainda não foi polimerizada, e por cima da matriz a gente polimeriza a resina. Aí a resina já fica com essa lisura e com esse contorno dado pela curvatura da tira que a gente puxou ali.
Por isso, a importância de usar a matriz de poliéster transparente em dentes anteriores. Tá? Aqui mostrando ao contrário, ó, quando eu não tenho o acesso vestibular da lesão, que eu consegui preservar aquele esmalte, eu não preciso me preocupar tanto com o policromatismo da estrutura dental. Então, eu vou me preocupar em adaptar a matriz adequadamente, botar a cunha, e aí, em vez de segurar a matriz dobrada por palatina com o dedo e inserir o incremento de resina por vestibular, eu faço ao contrário. Eu dobro a tira de matriz para vestibular, seguro com a ponta do dedo, com a polpa do dedo, né, a parte da digital ali, lá na vestibular, para não ter extravasamento de resina para lá, e aí eu insiro a resina por palatina dentro da cavidade em incrementos de no máximo 2 milímetros. Cada incremento deve ser fotopolimerizado por todo o tempo que o fabricante recomenda. Então, a gente tem que ler a bula da resina e ver a caixinha para ver quanto que o fabricante recomenda que se polimerize aquela resina. Sempre lembrando que resinas mais opacas, de cores mais intensas, precisam de maior tempo de polimerização, e resinas com cores mais translúcidas e menos intensas podem ser polimerizadas por menos tempo, mas cada uma tem o seu protocolo de polimerização descrito pelo fabricante na bula, e muitos, inclusive, vêm com esse tempo indicado no próprio tubo da resina.